Vivemos em tempos difíceis, tempos de divisão, de confronto, de dedos apontados, de julgamentos, de dificuldades em acreditar, dificuldades em manter relacionamentos. Mas o que falta em muitas famílias, em muitas igrejas, em muitas empresas e também dentro de nós é o perdão. Nós nunca seremos tão parecidos com Cristo quanto que no momento que nós estivermos aplicando perdão sobre a vida das pessoas, quando nós escolhemos a perdoar. Eu sou o pastor Henrique Borrego e eu tomei como missão pessoal levar o ensino do perdão às igrejas e aos corações feridos. Tomei como meu chamado diante de Deus de pregar acima de todas as coisas sobre o perdão de Cristo. E eu quero te apresentar aqui o meu livro que se chama Perdoar é Necessário. Perdoar é necessário não é apenas um título, mas é um chamado bíblico para uma vida transformada, um chamado bíblico para uma transformação dentro do seu coração. É uma reconstrução na forma de viver do cristão de hoje, que infelizmente tem se assemelhado muito àquilo que Jesus diz para a igreja de Laodiceia, tem se tornado morno em seu relacionamento com Deus. A série que nasce aqui agora é a série chamada Cultura do Perdão. Ela nasce de uma convicção de que se nós estamos feridos, cansados e divididos por dentro, nós precisamos viver o perfeito e completo perdão de Cristo nas nossas vidas. Romanos 5, no versículo 1 diz que nós fomos justificados pela fé e com isso nós temos paz com Deus através de Cristo Jesus e do seu sacrifício. Estamos perdendo essa paz porque deixamos de perdoar, amados. Nós estamos entrando em inimizade com Deus mais uma vez, mesmo tendo recebido algo poderoso do Senhor Jesus. O mundo grita por justiça, mas nós olhamos para a cruz e para o trono de misericórdia em que Jesus se assenta. Um dos textos que mais chama a minha atenção é o texto de Lucas 23, no versículo 34, quando ele está pregado no madeiro, no seu maior momento de dor, no seu maior momento de tristeza e de angústia ali, e ele consegue olhar para aqueles que estão abaixo dele ali, naquele momento, e olhar espiritualmente, profeticamente para cada um de nós e dizer a frase: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Quando nós falamos de imitar a Jesus, nós nunca somos tão parecidos com Ele do que no momento em que nós liberamos o perdão. Essas foram as palavras que fizeram Jesus dizer: está consumado, tudo já foi concluído, tudo já foi feito, o perdão já foi lançado dos céus. Amados, nós precisamos entender que estamos vivendo em uma cultura de destruição e nós apontamos os dedos para todos os lados. Nós apontamos os dedos para aqueles que machucaram, para aqueles que foram machucados, para os conselheiros que fizeram conselhos errados. Nós precisamos aprender a deixar, não permitir que o Absalão, o rebelde dentro dos nossos corações, surja tomando domínio de nós e tomando domínio de uma próxima geração. Talvez você não saiba quem foi Absalão. Absalão foi um filho do rei Davi. Um filho do rei Davi que de uma certa forma foi negligenciado pelo rei. Absalão tinha uma irmã chamada Tamar. E essa Tamar também tinha um meio-irmão junto com Absalão que se chamava Aminon. Aminon, ele cometeu um erro gravíssimo na sua vida, que foi se deitar com Tamar. Ele tomou posse dela ali sem que houvesse uma bênção, sem que houvesse um casamento e principalmente dentro da família, o que era algo completamente errado à visão de Deus. E Davi, ele não se posiciona quanto a essa situação. Então nós vemos Absalão ali deixando o coração dele se irar, ele toma todas as dores, ele toma tudo ali para ele e ele olha para o rei como um rei injusto. Ele vê o rei como um rei injusto. Então se gera toda uma situação complexa e destrutiva em que Absalão tenta matar o seu irmão Aminon. E queridos, nós precisamos entender que essa história ela se repete de tempos em tempos. Por mais que seja algo ali entre o rei e os seus filhos, nós vemos um Absalão que ele se torna um rebelde. Ele não cresce devidamente, ele cresce negligenciado ou com esse sentimento de injustiça dentro do seu coração. E ele começa a atacar a Davi, ele começa a
atacar ali Aminon, a ponto de 2 anos depois ele intentar e bolar planos para matar Aminon. Ele toma o trono de Davi por um certo tempo, ele recepciona pessoas na frente do palácio dizendo: quem me dera se eu fosse o rei, eu trataria a sua vida com mais justiça do que meu pai Davi trata. E queridos, quando nós estamos olhando para a cultura do perdão, nós precisamos desvendar que existem sempre 3 pessoas aqui envolvidas em um grande problema. E eu vou tentar listar algumas coisas aqui. A cultura do perdão é mais do que perdoar pessoas, mas é uma forma de viver. E nós temos 3 pessoas aqui que precisam ser tratadas no meio dessa cultura de perdão. Nós temos aqui o Absalão que foi gerado, mas 3 pessoas que precisam estar bem claras para nós em que nós precisamos tratar. Nós temos em primeiro lugar Aminon. Aminon foi o filho, ele era novo, ele era imaturo, ele foi ferido, ele havia ali conhecido a Deus, ele tinha uma bússola moral da qual todos nós temos, ele sabia medir correto de errado e mesmo assim tomou uma atitude errada. Nós não estamos desculpando aqui as atitudes de Aminon, mas nós estamos olhando para uma pessoa imatura que fez algo errado e ele não buscou ali uma transformação, ou ele precisava que alguém o impulsionasse para a transformação. A omissão ali que houve sobre a vida dele foi algo que causou muito pior na vida de Absalão. Se ele fosse corrigido devidamente, no tempo correto, então nós precisamos entender que a cultura do perdão não é uma cultura de aceitação de todas as coisas, mas uma cultura que ensina aquilo que deve ser ensinado, que repreende no momento que deve ser repreendido, e é feito da forma correta e na medida correta, não para destruir a pessoa, mas para restaurá-la. E nós vemos aqui a pessoa que deveria estar envolvida nisso, nesse caso o rei Davi, o líder, o rei, aquele que se omitiu e ele não fez aquilo que ele deveria ter feito. Infelizmente, nessa situação, Davi não se coloca como um bom pai, porque ele não corrige o seu filho Aminon, ele não trata ali diretamente da dor de Tamar, e ele gera uma dor no coração de Absalão, uma dor que não era de Absalão originalmente, mas ele tomou para si. Algo que nós precisamos ficar atentos aqui, tomar cuidado também. E além dessas 2 pessoas, nós vemos também um conselheiro, um homem chamado Aitofel, um homem que julgava saber muitas coisas, mas entregou um conselho completamente errado para Absalão. E ele gerou um conselho dentro do coração de Absalão que somente o levou para a maldade. Nós precisamos tomar cuidado em não compreender totalmente a situação e aconselhar as pessoas erroneamente. Aitofel está aí para todos os lados, tentando achar que sabe demais, tentando achar que sabe a forma correta de fazer todas as coisas, mas infelizmente tem causado um dano muito grande para a igreja de Cristo e para as pessoas. Em 2 Samuel 13, conta sobre a história de Absalão, essa ferida maltratada. Eu quero te convidar a ler na tua Bíblia depois e entender um pouco mais. A cultura do perdão, amados, ela não só trata o machucado, mas ela é preventiva também. Ela cura para que não se repita. E eu preciso deixar de uma forma muito clara aqui. A Bíblia, ela não contém em si uma cultura de cancelamento, uma cultura de julgamento. Isso foi colocado pelo coração duro dos homens, isso foi colocado pelas pessoas que desejavam apedrejar uma mulher pega em adultério, trouxeram ela até diante de Jesus. Em João 8 você lê essa história, muitos homens ali religiosos que se achavam melhores do que os outros, julgando e falando mal das pessoas. E aí nós precisamos observar as atitudes de Jesus. Jesus aquieta a sua alma, aquieta o seu olhar, o seu cuidado. Então ele começa a escrever no chão e ele diz uma frase muito poderosa ali: quem nunca pecou, atire a primeira pedra. Se você entende que essa mulher precisa ser apedrejada e você nunca pecou, atire a primeira pedra. Enquanto isso, ele estava ali disposto a liberar o seu perdão. Hoje muitos preferem cancelar ou apedrejar do que confrontar com amor, ensinar, corrigir. Em vez de restaurar as pessoas, eles estão apedrejando, maltratando, cancelando, causando situações doídas. A Bíblia nunca promoveu uma cultura de exclusão, amados.
Pelo contrário, é uma carta de reconciliação do começo ao fim. Uma carta de amor de um Deus que não poupou a si mesmo para nos amar e para nos perdoar. Cancelamento é totalmente diferente de santidade. Perdão, já por outro lado, é restauração. A misericórdia triunfa sobre o juízo, como diz em Tiago 2, no versículo 13. Amados, esse livro que eu proponho para vocês, ele é um livro, é uma ferramenta de restauração, é uma ferramenta de cura para o teu coração, é uma ferramenta de bênção para a tua casa e para a tua família. Então eu te aconselho a entrar no link da descrição aqui. Se você não tem esse livro, adquira esse livro para que você receba em detalhes. E também, todas as semanas, nós teremos aqui no canal do YouTube mensagens que vão trazer para você um entendimento mais profundo sobre cada capítulo desse livro. Eu quero te convidar a fazer parte disso. Já se inscrevendo no canal, faz o like, os comentários, manda esse vídeo para muitas pessoas para que você não perca os detalhes daquilo que nós desejamos compartilhar com vocês. Que a graça do Senhor Jesus tome o seu coração de forma tão profunda que você deseje viver a cultura do perdão e da reconciliação sobre a tua vida, sobre a tua casa e a tua família. Em nome de Jesus eu te abençoo. Amém e amém.